Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da história. A fortuna dele já passou de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Jeff Bezos já teve mais de 230 bilhões. Bill Gates chegou a ter mais de 160 bilhões antes de decidir doar quase tudo. Warren Buffett tem hoje cerca de 154 bilhões. Esses são os 4 homens mais ricos da era moderna. E mesmo assim, existe um homem que por mais de um século foi considerado o mais rico que já existiu. No auge, a fortuna dele equivalia a 3% de toda a economia americana, e esse homem morreu com apenas 26 milhões de dólares no bolso. Menos do que um jogador de futebol famoso ganha hoje em 4 anos. O nome dele é John Rockefeller. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que tudo que você aprendeu sobre ele pode estar errado. Ele não era o vilão que te ensinaram, não era o monstro do petróleo, não era o barão ladrão. A imagem que chegou até você foi construída por pessoas que queriam destruí-lo. Então vamos começar do início. O pai do Rockefeller se chamava William, mas todo mundo o conhecia como Devil Bill. Ele viajava pelo interior dos Estados Unidos vendendo remédios milagrosos de porta em porta, remédios que não curavam ninguém. E ele se vangloriava disso. Ele dizia abertamente: "Eu engano até meus próprios filhos toda vez que eu posso, porque eu quero que eles fiquem espertos." Ele sumia por meses. Tinha uma segunda mulher em outra cidade. O jovem John cresceu vendo o pai vender mentiras e chamar isso de negócio. Mas em vez de seguir os passos do pai, ele decidiu fazer o oposto. Ele decidiu construir algo real. E aqui está a primeira coisa que pouca gente sabe. Rockefeller não nasceu privilegiado. Ele cresceu pobre, com um pai ausente, numa família instável. Começou a trabalhar aos 16 anos como assistente de contabilidade, ganhando 50 centavos por dia. E até morrer, aos 97 anos, ele comemorou o dia 26 de setembro como um feriado pessoal. Ele chamava de Job Day, o dia do primeiro emprego, não o dia em que fundou a Standard Oil, não o dia em que se tornou o homem mais rico do mundo, o dia em que ganhou os primeiros 50 centavos da vida dele. Um homem que acumulou 630 bilhões de dólares nunca esqueceu os primeiros 50 centavos. Pensa nisso. Em 1859, um homem chamado Edwin Drake perfurou o primeiro poço comercial de petróleo da história, na Pensilvânia. E o mercado que nasceu dali era um caos absoluto. Os preços variavam 2000% numa semana. Refinarias abriam e fechavam da noite para o dia. Era considerado um negócio de loucos. E o Rockefeller entrou nisso em 1863, com 24 anos e 4 mil dólares emprestados. Não porque amava petróleo, mas porque enxergou algo que ninguém mais tinha visto. Eu já vou te contar o que era. Antes, preciso te mostrar como ele conquistou tantos inimigos. 1872. 2 anos depois de fundar a Standard Oil, ele convoca os 26 refinadores de Cleveland para uma reunião. Abre os livros na mesa, mostra os custos, os volumes, os lucros e faz uma proposta simples. Você vende para mim agora a um preço justo ou eu derrubo o preço do petróleo na sua região até você falir. E depois eu compro os cacos do que sobrar. Em 3 meses, 21 dos 26 refinadores venderam. A imprensa chamou isso de o massacre de Cleveland. Os políticos pediram a prisão dele e nasceu o mito do barão ladrão. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém conta. Muitos dos que venderam não foram destruídos. Eles viraram sócios da Standard Oil, receberam ações e ficaram ricos junto com o Rockefeller. O método era brutal, mas era completamente legal para a época. Em 1880, ele já controlava 90% de todo o refino de petróleo dos Estados Unidos, 90% do país inteiro. Como? O segredo não estava em comprar concorrentes. Esse era o método mais óbvio e o mais caro. O verdadeiro segredo estava em outro lugar. Ele negociou em segredo com as companhias ferroviárias, garantia um volume fixo de transporte e, em troca, pagava tarifas muito menores do que qualquer concorrente. Enquanto os rivais pagavam 50% a mais para transportar cada barril, ninguém conseguia competir em preço com ele. Em 1902, uma jornalista chamada Ida Tarbell começou a publicar uma série de 18 artigos sobre a Standard Oil. 2 anos de investigação. Foram os textos mais lidos da história do jornalismo americano. Ela expôs os acordos secretos com as ferrovias, as táticas de intimidação, os preços predatórios e criou a imagem do Rockefeller que sobreviveu ao século XX inteiro. Mas tem um detalhe que quase nenhum livro menciona. O pai dela era um dos refinadores destruídos no massacre de Cleveland. A questão era pessoal. Isso não significa que ela mentiu. A maioria dos fatos era verdade, mas você precisa saber de onde vem uma narrativa antes de aceitá-la como a história completa. E qual era a tal ideia que o Rockefeller enxergou aos 24 anos?
Todo empresário da época pensava do mesmo jeito. Mais petróleo, mais dinheiro, vou extrair mais, refinar mais, vender mais. O Rockefeller pensou diferente. Ele percebeu que o petróleo de qualquer refinaria, da dele ou dos concorrentes, precisava chegar ao mercado de alguma forma, por ferrovia, por oleoduto, por navio. Sem esse caminho, o petróleo não valia nada, ficava parado no poço. Então, quem controlasse o caminho, controlava tudo. Ele não controlava o produto. Ele controlava o transporte do produto. E sabe quem mais usou esse princípio? Cornelius Vanderbilt, 30 anos antes dele, com as ferrovias. Jeff Bezos, 130 anos depois, com a logística. O Google, com a distribuição da informação. O produto muda, o setor muda, o tempo muda, o princípio não muda. Quem controla o canal, controla o mercado. Agora eu estou pronto para te dar um número. Em 1865, um galão de querosene custava 58 centavos de dólar. O querosene era o combustível da iluminação. Era o que as famílias americanas queimavam para ter luz à noite. Para as famílias pobres, isso era um luxo. Em 20 anos de Standard Oil, o mesmo galão caiu para 8 centavos, uma queda de 86%. O monopólio que destruía a concorrência reduziu o preço da energia em 86%, e as famílias que antes não podiam pagar por luz passaram a tê-la. Eu não estou fazendo publicidade do Rockefeller, estou te dando dados históricos verificados. E esses dados contradizem o mito de que o monopólio prejudicou o consumidor. Em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu a sentença. A Standard Oil seria dissolvida, quebrada em 34 empresas diferentes. A maior decisão antitruste da história americana. O presidente comemorou, a imprensa comemorou, o público comemorou. E o Rockefeller, ele tinha ações proporcionais em cada uma das 34 empresas. Com a concorrência real finalmente funcionando, cada empresa cresceu de forma independente. Cada ação valorizou. 2 anos depois da Suprema Corte desmantelar o império dele, o Rockefeller estava 50% mais rico do que quando o monopólio existia. Deixa eu repetir. O governo quebrou a Standard Oil para punir o Rockefeller. E ele ficou 50% mais rico em 2 anos. E dessas 34 empresas, algumas você conhece muito bem. Uma virou a Exxon, outra virou a Chevron, outra virou a Amoco, depois absorvida pela BP. E agora vem a parte que quase ninguém associa ao Rockefeller. Em janeiro de 1901, ele perdeu um neto com poucos anos de vida. A causa foi a escarlatina, uma doença infecciosa e tratável se a medicina americana fosse mais avançada. 3 dias depois da morte do neto, ele formalizou um plano para criar o primeiro centro de pesquisa biomédica dos Estados Unidos. Não foi estratégia de imagem. Foi a dor de um avô que perdeu um neto por uma doença que poderia ter sido curada se houvesse alguém pesquisando. O Instituto Rockefeller recebeu 82% de todas as doações pessoais dele, e o que saiu de lá mudou a história da medicina. O primeiro tratamento eficaz para a pneumonia bacteriana, que ainda matava milhões. O primeiro método de preservar sangue para transfusão, que é a base de todos os bancos de sangue do mundo até hoje. E em 1944, um cientista do instituto demonstrou que o DNA é a substância que transmite a informação hereditária. Toda a genética moderna nasceu ali, não é coisa pouca. Agora vamos falar de dinheiro. Como o homem mais rico da história morreu com apenas 26 milhões? Parte da fortuna foi filantropia genuína. 235 milhões para a Fundação Rockefeller, 80 milhões para a Universidade de Chicago, 50 milhões para o Instituto de Pesquisa Médica, dinheiro que foi para o mundo sem retorno esperado, mas a maior parte foi outra coisa. Em 1917, ele transferiu 460 milhões de dólares para o filho, ainda em vida. Por quê? Porque os impostos sobre herança estavam subindo. Isso é puro planejamento financeiro. Depois vieram os trusts, um para cada filho. Depois, mais 12 para os netos, cada um projetado para minimizar imposto e proteger o patrimônio de geração em geração. Isso tem nome, proteção patrimonial, é legal, é inteligente. E funcionou. A família Rockefeller hoje tem cerca de 250 herdeiros, com patrimônio somado de 20 bilhões de dólares. Uma média de 80 milhões por herdeiro. Tá bom isso para você? Para mim estaria ótimo. Então vamos resumir em 3 lições. Lição número 1. Controle o canal, não o produto. Quem controla como algo chega ao mercado, controla o mercado, em qualquer época, em qualquer setor. Lição número 2. Eficiência é estratégia. O Rockefeller não ganhou com o melhor produto. Ele ganhou sendo mais barato, com processos melhores, menos desperdício e mais escala. Eficiência não é detalhe operacional, é vantagem competitiva. Lição número 3. Ele não acumulou dinheiro, ele acumulou instituições. Dinheiro parado deprecia. Dinheiro mal estruturado se dispersa.
Dinheiro bem arquitetado se multiplica por gerações. Ele não deixou dinheiro vivo para os filhos. Deixou instituições. O dinheiro se gasta, as instituições prosperam. Antes de terminar, preciso te contar sobre o homem que o Rockefeller mais estudava. Um homem que começou com muito menos do que ele. Aos 11 anos, parou de estudar para trabalhar. Aos 16, pediu US$ 100 emprestados para a mãe e comprou um barquinho num porto pequeno de Nova York. Com esse barquinho, ele construiu o maior império de transporte que os Estados Unidos já viu. E quando os sócios o traíram, ele mandou uma mensagem de 4 palavras: Cavalheiros, vou arruinar vocês. E arruinou. O nome dele era Cornelius Vanderbilt. E a história dele eu te conto no próximo vídeo. Eu sou Diego Martins, ensino a vender mais, a organizar as finanças e a transformar gestão em lucro. Me segue porque o próximo conteúdo pode valer mais do que muitos cursos por aí. Até lá!